E vamos lá falar sobre o problema do João Fonseca para a próxima rodada do ATP 250 de Eastbourne. Aqui estamos novamente após gravarmos o vídeo de pós-jogo do João, que foi, aliás, um ótimo jogo, um momento de euforia, né? Eu vi que teve até um pessoal que ficou muito preocupado com o meu cabelo, muito interessado no meu corte de cabelo, então eu dei uma arrumadinha aqui, fiquei com o cabelo um pouquinho mais certinho para não termos problemas com os nossos outros patrocinadores. Tava muita gente perguntando qual era o nome do meu cabeleireiro. E agora a gente tem que falar sobre o chaveamento do João Fonseca, afinal ele tem um problema agora para a próxima etapa, que é nada mais nada menos do que o número 5 do mundo, o americano e atual campeão do torneio Taylor Fritz. E no vídeo de hoje vamos falar sobre todo esse chaveamento, o caminho do João Fonseca, quanto é que vale esse torneio, tanto em termos financeiros quanto em pontuação. Então, muita coisa mais uma vez e, obviamente, eu tenho que pedir para vocês aqui a inscrição no canal. Inscreva-se no Auge das Quadras. Estamos aqui lutando todos os dias, trazendo vídeos diários e vídeo, até 2 vídeos por dia. E acho que o que a gente merece, pelo amor de Deus, é a sua inscrição para que a gente consiga continuar produzindo conteúdo para vocês. Então vamos lá. A gente fez o chaveamento aqui, eu vou colocar primeiro a arte do chaveamento. A chave completa, lembrando que Eastbourne são 28 jogadores, né? 4 saem de bye. O que é sair de bye? O cara pula a primeira rodada, já avança direto para a segunda rodada. E é exatamente o caso do Fritz, que ficou só esperando aí o vencedor de Bergs e Fonseca. Então, portanto, Taylor Fritz e Fonseca. E se o Fonseca conseguir a vitória em cima do americano, tudo indica que ele vai ter o caminho mais difícil já solucionado, porque o jogo mais difícil seria o Fritz. Depois ele pegaria ali, segundo a nossa simulação, um Giron ou o Fernley, que é um britânico aí muito bom de grama, inclusive. Na parte de baixo aí do quadrante temos Mensik passando de bye para enfrentar um Opelka, provavelmente segundo a nossa simulação. E lá embaixo temos um Fokina à espera de Vukti ou Duckworth. O Fokina ganhou do Tseng hoje. E na nossa simulação os confrontos seriam Fonseca e Giron, Mensik e Fokina, para fazer aí uma semifinal entre Fonseca e Mensik. Nossa, Said, como você é clubista, como você é parcial, colocando o Fonseca indo até a final. E, infelizmente, esse é um canal que, apesar de termos análise, temos muita torcida também. E de forma alguma eu vou colocar aí o Fonseca ficando pelo caminho. Então o Joãozinho tá na final, segundo a nossa simulação. Do lado direito do quadrante, a gente tem alguns destaques ali. Na parte superior, Perricard e Norrie é um jogão. O Norrie, que é um britânico, especialista em grama, mas o Perricard aí é talvez o melhor, um dos melhores sacadores do mundo. E jogando na grama é muito difícil batê-lo. A gente colocou o Perricard passando e tivemos a primeira zebra aí desse lado direito, com o Bellucci ganhando do Halis, que era favorito para esse jogo. O Bellucci italiano enfrentaria Perricard na segunda rodada e a gente colocou ali o Perricard avançando. A parte de baixo, Sonego passou pelo Marojan que recentemente ganhou do Fonseca, o Sonego venceu ele e vai enfrentar o Humbert, que ficou esperando ali, passou de baixo. A gente colocou então o Humbert avançando até a semifinal na parte superior do quadrante. Na parte inferior do quadrante temos Borges e Pennington, colocamos o Borges passando, Bublik e Comesanha. Um ponto interessante aí, o Bublik vem de título. A gente não sabe como é que ele vai para esse ATP Eastbourne, porque o título dele é num ATP 500, esse é um ATP 250 que antecede o Wimbledon, que com certeza é a competição mais importante do ano do Bublik, que é um grande jogador de grama. Não sabemos como ele vai vir, se ele vai vir focado, inspirado, ou nem se ele vai vir, porque pode ser até que ele tenha um descanso antes de Wimbledon. Mas a gente colocou ele avançando contra o Comesanha e avançando também contra o Borges para enfrentar um Paul numa semifinal. O Paul que passa de bye e enfrenta o Evans. O Evans que bateu o Kekmanovic também, um jogo duríssimo. E o Evans, que é um britânico já veterano, jogador de grama, tem um slice chato pra caramba, é um cara voleador, é o raiz, é o jogador de grama raiz, né, saque e voleio e tal. E a gente colocou o Paul para pegar o Bublik. E aí nessa final seria uma revanche entre João Fonseca e Tommy Paul. Essa é a nossa simulação, né? Tomara que a gente acerte essa simulação. Então qual que é o caminho do João Fonseca? Primeira rodada Bergs, né? Já conquistou a vitória. Oitavas de final Fritz. Quartas de final ou Giron, que é o 46 do ranking, ou Fernley, que é o 51 do ranking. Semifinal Mensik, 17 do ranking, ou Fokina, 28 do ranking, e final Tommy Paul, que é o 13º, ou Bublik, que é o 30º. Então, se você analisar pelo menos por ranking, a pedreira, o grande problema do João vem para nessa segunda rodada contra o Taylor Fritz, uma segunda rodada que vale
50 pontos. Então o João passou para as oitavas de final, ele já garantiu 25 pontos, inclusive o live ranking do João é 54, já é o melhor ranking da sua carreira, ele que era 57 no início da semana. E se ele passar pelo Fritz, ele já soma mais 25 pontos, ele soma um total de 50 pontos e começa a escalar muito o ranking. Lembrando, eu sempre gosto de falar isso aqui, que o próprio João falou que um dos grandes objetivos dele esse ano é terminar top 40, porque sendo cabeça de chave no Australian Open, ele tem uma chave mais acessível, vamos dizer assim, porque os cabeças de chave não enfrentam outros cabeças de chave, então você tem alguma vantagem ali no sorteio, que, né, cá entre nós não tem sido muito favorável para o João nos últimos torneios. Então o grande objetivo dele é tentar ali 32, 33 do mundo para ser um cabeça de chave do Australian Open, e para isso ele precisa daqui para o final do ano cerca de 700 a 800 pontos. Então ele vai ter que batalhar aí, então 50 pontos ele já começa a escalar o ranking aí. Lembrando que o torneio, o campeão leva 250 pontos e o campeão leva 115 mil euros. Essa é a premiação do torneio. O João já garantiu aí 8 mil euros, aliás, 13 mil euros ele já garantiu com a ida às oitavas de final. E aí 22 mil, 39 mil, 67 mil, 115 mil é a premiação para o campeão. Estamos falando aí de cerca de 700 mil reais. Então estamos lá, oitavas de final, João Fonseca e Taylor Fritz. Esse jogo deve acontecer entre quarta e quinta-feira, não temos a data, a certeza que não será amanhã, terça-feira, será quarta ou quinta, né, à espera do calendário. Amanhã vai sair o vídeo completo de pré-jogo entre João Fonseca e Taylor Fritz. Puxamos todos os resultados do Fritz, títulos finais, características, o que o João precisa para vencer o jogo. É o pré-jogo mais completo que você vai ver, você pode ter certeza disso. Então eu te convido a se inscrever no canal, né? Mais uma vez aqui pedindo a sua inscrição e ativa aí as notificações, porque em semana de torneio do João Fonseca tem vídeo todo dia, inclusive de final de semana. Então se o João for avançando, a gente vai aqui analisando todos os adversários, fazendo vídeos e produzindo conteúdo para vocês, que esse é o mais importante. Espero que tenham gostado aí do conteúdo e que tenham gostado da nossa simulação. Então escreve aí no comentário se você concorda com a gente, se você acha que o João tem potencial para chegar na final, se você acha que a gente exagerou demais na simulação. Então vem com a gente nessa torcida, se Deus quiser, para o João Fonseca em busca do seu primeiro título ATP na grama. Inclusive a primeira vitória dele ATP na grama aconteceu hoje. Ele tinha 2 vitórias em Challenger, hoje ganhou ATP. Convido vocês a virar membro do canal, a gente tem o nosso clube de membros com valor simbólico. Você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, tô eu, o Renato, todos os dias ali trocando ideia, mandando conteúdo exclusivo. Você recebe aí muita coisa diferenciada no nosso clube de membros por um valor super acessível. Então se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar o canal, convido vocês a virar membro aí do Auge das Quadras, certo? Então, maratona hoje, hein? 2 vídeos, amanhã voltamos com a programação normal, um videozinho só. Então, um grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo e até mais.